Olá, este é o Por Dentro da Política especial, sempre com temas de interesse público e os desafios colocados à classe política. O assunto de hoje, notícias falsas, fake news e o impacto sobre as eleições. Vamos falar com o Dr. Luiz Augusto Filizola Durso, que é advogado criminalista, presidente da Comissão Nacional de Estudos dos Cybercrimes da Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas e integrante da Comissão de Direito Digital e Compliance da OAB São Paulo. Muito bem-vindo ao estúdio da TV Alesp. É um prazer conversar com o senhor, doutor. Olá, o prazer é meu e obrigado pelo convite. Vamos falar sobre notícias falsas. Para que as pessoas entendam, já ouviram falar, mas em época de eleição é comum ter notícia falsa, né? É que agora elas se propagam com uma velocidade muito grande, muito rápida. E por conta disso, como a campanha é curta, ela pode fazer um estrago. O que o senhor tem a falar para esse eleitor que ainda está desatento, seja com o nome do candidato, seja com uma notícia que vem grudada ali com ele? Bom, eu tenho colegas que brincam que a mentira na política é quase tão velha quanto a política. Mas o problema das fake news é que a internet trouxe um poder para essas notícias mentirosas. O poder de aproveitar essa eleição que é super curta e mudar a opinião do eleitor. E as fake news têm uma característica interessante, que hoje ela se aproveita das informações que as redes sociais têm sobre nós. Hoje, as redes sociais sabem o que nós gostamos, sabem o que nós gostaríamos de ouvir. E essa informação atrelada a uma fake news corrobora uma opinião e traz como se aquele candidato que quer ganhar o seu voto concorda com você. E ela acaba te iludindo, muitas vezes é uma notícia mentirosa, se for uma fake news, e você vota naquele candidato que, em tese, nunca se posicionou sobre aquela matéria. Sim. Essa é uma característica que preocupa muito em relação às fake news nas eleições. Por que acontecem as fake news? Eu tomo emprestado aqui uma consideração em um artigo recente, publicado na Folha de São Paulo pelo economista Rodrigo Zeidan, ele que é professor da Universidade de Nova York, Xangai, e também da Fundação Dom Cabral. Ele diz textualmente, as fake news só existem por causa do viés da confirmação, da tendência de sermos mais propensos a aceitar sem críticas notícias que acabam corroborando com a nossa visão de mundo, ou seja, a gente só aceita aquela notícia falsa e ainda mais passa para frente porque aceita aquilo como verdadeiro, doutor. Exatamente. Eu falo que as duas principais características de uma fake news são, primeiro, o viés de confirmação. Você já tem uma opinião sobre aquilo e uma notícia mentirosa afirma que você está certo. Isso é prazeroso demais e a primeira reação é querer compartilhar. E é aí que está a grande intenção da fake news, é viralizar na internet para atingir grande quantidade de pessoas. E uma outra característica que é muito interessante é você receber essa fake news muitas vezes por um conhecido. Sim. Você pode receber uma fake news, por exemplo, de sua mãe pelo WhatsApp. E aí, claro, o seu nível de desconfiança naquela notícia, naquela informação, sim, diminui. Então a fake news, com estas duas características, o viés de confirmação e ter recebido aquela informação muitas vezes de um conhecido, ilude muito mais fácil o eleitor. Agora, as pessoas não desconfiam das fontes, ou seja, quem vai buscar, no passado, vamos pegar os jornalões, né, a imprensa escrita, que ditava as pautas, a TV, o rádio, a pessoa recebe num grupo de WhatsApp uma notícia sem uma fonte e simplesmente propaga aquilo para diante sem saber as consequências. Por que disso? É uma certa preguiça? Com certeza, muitas vezes é uma preguiça. Nós temos casos que as pessoas viralizam fake news sem ler a notícia, só pela manchete. Às vezes é uma denúncia muito impressionante e a pessoa compartilha já sem ler a notícia. Então existe na internet essa preguiça de ler a notícia e pior, as pessoas têm preguiça de confirmar a informação. Sim. Porque mesmo que ela leia na íntegra, essa fake news é mentirosa. E aí depende de cada um verificar essa informação em jornais de credibilidade, em sites que você conheça, e aí sim ter o mínimo de segurança para você acreditar naquela informação e compartilhar. Mas eu dou o alerta que se você não consegue confirmar aquela notícia ou tem dúvida sobre a informação, que você não compartilhe. É o único meio de você se eximir de eventual responsabilidade. Mas a gente sabe que o grupo tem um peso, e forte, inclusive nas escolhas, por que não nas escolhas políticas? É talvez mais fácil para a pessoa, até para se identificar com o grupo,
propagar aquilo. E hoje, mesmo que ele saiba que é notícia falsa, doutor, e eu já vi isso, dificilmente ele manda uma notícia depois colocando aquilo em dúvida ou retirando, falando, não, aquilo que eu disse não era verdade. Dificilmente a pessoa diz que está propagando notícia falsa. Claro, a pessoa se sente muito envergonhada quando descobre que propagou ou compartilhou uma notícia mentirosa. E tem fenômenos agora, mais próximo das eleições, que a pessoa cria uma fake news, envia por WhatsApp e coloca um link de um site conhecido, um site muito grande. Só que aquele link é uma notícia que não tem nada a ver com a notícia que é mentirosa. E claro que aquilo dá o mínimo de confiança e credibilidade na informação. É só para dar um exemplo do tamanho atenção que nós devemos ter agora com todas as informações recebidas pela internet, desde que a gente, então, depende que nós entramos nos links e acessamos a informação, comparamos a notícia que você recebeu com a original do site, para aí sim ter o mínimo de segurança que aquela notícia é verdadeira ou falsa. Embora sejamos um país com poucos leitores de jornais, por exemplo, quando vem pelo WhatsApp ou pelo Facebook uma notícia, veio de Folha, as pessoas não desconfiam que ali não é o site da Folha, não é o site oficial, que por sinal os jornalões até saíram do Facebook porque não querem ser confundidos, porque as pessoas recortam e colam, pegam trechos de reportagem fora do contexto e republicam aquilo. Eu acho que a resposta para esta pergunta está nesse fenômeno mundial que são as fake news. Este não é um problema dos brasileiros. Sim. Esse problema de acreditar numa notícia desse site que o senhor deu de exemplo que nem existe, é um fenômeno mundial. Nos Estados Unidos nós tivemos uma influência direta nas eleições. Especialistas dizem que quem decidiu as eleições nos Estados Unidos foram as fake news. Então, este fenômeno preocupa muito no Brasil e nós temos um avanço hoje de preocupação tanto do Estado como das empresas de tecnologia. Nós temos medidas que hoje estão sendo tomadas que diminuem os impactos. Por exemplo, o Facebook, que hoje se localiza uma fake news, ele informa que aquela notícia é mentirosa. O WhatsApp bloqueou o encaminhamento de uma mensagem para no máximo 20 pessoas de forma simultânea. Então, para não viralizar mesmo. Para evitar que você viralize uma notícia que pode ser mentirosa. Agora, no tocante a esse conteúdo, porque a pessoa também recebe uma avalanche de notícias todos os dias, nem se dá conta do que ele vai ler, do que ele vai fazer de escolha. Simplesmente ele espera chegar uma outra e depois toma partido daquilo e às vezes até propaga, né? Encaminha. O que fazer para tentar bloquear também a chegada desse volume todo de notícias, que muitas vezes vem por grupos de WhatsApp e vem seguidamente, vem por vários grupos. Se a pessoa estiver inscrita em 3, 4 grupos, ele recebe a mesma notícia e de repente ele começa a dar fé de que aquilo possa ser verdade, doutor. Você tem que ter o mínimo de critério do que vale a pena ou não ler e também ter esses cuidados que nós estamos falando. Com as redes sociais, com o WhatsApp, o próprio Instagram, o Facebook, LinkedIn, trazem um fenômeno e uma quantidade absurda de notícias todos os dias. Você vai ter que sim ter um mínimo de critério e selecionar o que vale ou não ler e acompanhar os jornais. Hoje nós vemos as gerações mais novas simplesmente acompanhando tudo na internet. Eles absorvem informação pelo YouTube. E nós devemos sim acompanhar ainda os jornais da TV, acompanhar os jornais que têm o mínimo de credibilidade. Assim, o próprio filtro feito por esses jornais vai trazer as informações e as notícias necessárias naquele dia e você completa essas notícias na internet, entrando em sites de notícia, por exemplo. E as pessoas têm noção do estrago que podem fazer, eu digo isso em termos de candidaturas, juntando fake news e eleições, doutor. Não parece que existe até um certo regozijo quando a pessoa publica uma notícia, mesmo sabendo que ela pode ser falsa, mas ele parece que sente prazer na propagação daquela notícia? Eu tenho certeza absoluta que a maioria das pessoas não tem ciência do poder de uma fake news e o quanto isso pode impactar na vida de alguém quando compartilha. E outra, essas pessoas não têm a noção da responsabilidade que isso pode gerar, do prejuízo que você pode causar a uma pessoa e o prejuízo que você pode causar a si mesmo, porque nós temos já decisões de reparação por dano moral de você ter compartilhado uma fake news.
Hoje, os tribunais começam a entender que o mero like, você curtir aquela notícia, já faz parte da sua informação, da sua opinião, e você já pode ser responsabilizado. Mas aquilo não é um processo até automático, mecânico mesmo? A pessoa vai dando like só para dizer que viu? Não pode ser, porque se a partir do momento que os tribunais começam a entender que você é responsável pelo que você curte, você tem que ter atenção ao que você faz na internet, como compartilhar, curtir ou comentar. Tudo isso tem uma responsabilização e não adianta, antigamente nós tínhamos a figura do perfil falso, aquele indivíduo que criava com foto de outros, hoje não adianta. Com a investigação nós conseguimos localizar, alcançar, inclusive, a origem, o endereço do IP de quem produziu aquela notícia falsa. O endereço de IP que nos trará um endereço residencial, um endereço de um domicílio, e aí com uma busca e apreensão nós iremos localizar esse indivíduo que está utilizando, por exemplo, de um perfil falso para propagar uma fake news. E se esse endereço estiver no Irã, estiver na China, quer dizer, se isso tudo estiver acontecendo fora do país, como é que a gente vai identificar quem é o propagador primeiro de uma notícia falsa? Bom, existe a investigação hoje que se você, ao quebrar um sigilo, localiza um IP internacional, se esse país tiver acordos internacionais de cooperação jurídica, você leva essa investigação a âmbito internacional para localizar esses criminosos. Sim. Eu trabalho com essa parte de cybercrimes e diariamente nós encontramos casos que você pode encontrar um IP de fora do país. Mas mesmo assim a investigação vai a fundo e vai atrás desses criminosos fora do país. E já temos gente punida por produzir e propagar notícias falsas no Brasil. O senhor tem ciência de que os tribunais estão se movimentando para tentar capturar essas pessoas que muitas vezes têm interesse pecuniário, doutor? Estão recebendo para propagar notícia falsa. Esse é uma questão que no âmbito eleitoral nós estamos acompanhando já alguns processos que estão investigando propagadores de fake news em relação ao candidato e punindo esses indivíduos. O próprio candidato ao governo, João Dória, tem uma equipe que ele está atuando só para localizar fake news e entrar com processo contra essas pessoas que estão compartilhando. Então, no âmbito eleitoral, já temos vários processos que tentam punir os indivíduos que estão compartilhando fake news. Não é uma constante nas eleições falar bem do candidato próprio e falar mal dos outros candidatos? Ou seja, como separar isso também? Do mesmo jeito que existe energia dentro da campanha para produzir boas notícias de um candidato, parece que tem gente trabalhando para que os outros escorreguem em cascas de banana que foram previamente colocadas, doutor. Mas o direito constitucional da liberdade de expressão nos dá o poder de criticar um próximo, criticar o outro candidato. Isso faz parte do debate político. Exatamente, é um debate democrático, desde que a crítica seja verdadeira. Agora, você criticar um outro candidato e contar uma mentira, você criar uma mentira, isso não pode ser admitido. Isso sim fere o direito do outro candidato. Já existe algum tipo de jurisprudência, doutor, que pode falar de alguma maneira, até ameaçar eleições? O senhor lembrou aqui que nos Estados Unidos, um dos candidatos usando e operando muito bem as redes sociais, conseguiu propagar notícias falsas e ganhou a eleição. Isso pode botar a perder uma eleição no Brasil, inclusive? O senhor teme que isso aconteça? Bom, jurisprudência é um combinado de decisões no judiciário. Então, como as fake news é um fenômeno muito recente no Brasil, entendo que depende de algumas decisões reiteradas para aí sim criar uma jurisprudência. Sim. Portanto, na minha opinião, nós ainda não temos uma jurisprudência consolidada no Brasil, até porque não temos nem uma lei que define efetivamente o que é fake news e as suas punições. Nós emprestamos o Código Penal e o Código Civil, enquadramos essas condutas e punimos. Em relação a uma campanha, eu penso que se nós individualizarmos os candidatos, nós sim teremos uma perda desta campanha. Então, um candidato que for localizado utilizando-se de fake news pode sim ser impugnado, pode sim perder sua candidatura. Isso não é jurisprudência, isso está na lei eleitoral. Então, caso nós localizamos indivíduos se utilizando de fake news e ele for um candidato, ele será punido e pode se perder essa campanha sim. Ainda no tocante às campanhas políticas, quem utilizar uma fake news para prejudicar o outro pode ser punido ou o voto está garantido? Porque, como a gente falou, que é uma eleição de tiro rápido, ou seja, se ele propagar uma notícia e isso vier a prejudicá-lo, a gente já ouviu, por exemplo, quem acompanha o Divulga Cândido, tem pessoas que já renunciaram,
estavam lá com o nome, né, para sair na urna, mas já estão fora. Outros têm a história esse é ficha limpa, esse não é ficha limpa. Como saber filtrar isso, doutor? Tem algum filtro? Aliás, depois a gente vai falar dos 5 pontos aqui para não cair nas tais notícias falsas. Bom, hoje com as redes sociais e com o avanço da tecnologia, já existem aplicativos que hoje você consegue descobrir se o seu candidato é ficha limpa ou não, se ele tem algum processo ou alguma condenação no judiciário. E nós temos também hoje canais de denúncia, canais que você... temos um site muito interessante que você hoje demonstra as suas opiniões para aquele site, você vai preencher um questionário e o site vai informar um candidato que melhor se adeque à sua perfil. O perfil. É muito bacana. Então, aí, match, é isso? É como se desse um match eleitoral. Essas iniciativas podem sim trazer ajudar essa a filtrar, solução, né? Porque amanhã você não vai votar naquele candidato por causa de uma mentira. E sim porque deu um match eleitoral, você vai pesquisar sobre ele, vai achar as informações reais sobre aquele candidato e pode ou não votar, se for do seu agrado. Vamos aos 5 principais passos para não ser enganado por fake news. Aliás, quem quiser saber mais pode ver, está publicado no jornal Estado de São Paulo, né? De autoria do Dr. Luiz Augusto Filizola Durso. O primeiro deles, doutor, é desconfie das manchetes, quer dizer, leia a matéria, porque às vezes a manchete nada tem a ver com o conteúdo que está ali nas entrelinhas. Bom, é isso. Eu comecei a falar de fake news já no ano passado porque acompanho essa situação nos Estados Unidos e me preocupou. E eu pensei, como posso colaborar agora em época de campanha e tentar informar o eleitor de suas responsabilidades e como os 5 passos para não cair numa fake news, não ser enganado. Sim. E elaborei esse texto para ver se consigo ajudar o eleitor. O primeiro passo é esse, o senhor falou. Então, como nós verificamos que as fake news, muita gente compartilha só lendo as manchetes, sem ler a matéria, esse é o primeiro passo. Vamos ler a matéria inteira, porque assim nós teremos um mínimo de noção o que está falando aquela notícia e se ela pode ser falsa ou não. É a advertência, né? Aos títulos, né? Grandes novidades, inéditas, interessantes. Você não está sabendo, aí a pessoa vai lá, pega a manchete e não vê o restante da reportagem, né? Então, primeiro passo, desconfiar das manchetes apelativas e, por óbvio, ler toda a matéria. A segunda é verificar com atenção a formatação das notícias. As fake news são geralmente postadas em blogs ou sites desconhecidos. Foi exatamente o que o senhor falou. Não necessariamente essa notícia vai estar no jornal e num blog de credibilidade, num site que você conhece. Se essa notícia vem hospedada num site que você nunca ouviu falar, desconfie, porque a chance dessa notícia ser mentirosa é muito maior. Esse é o segundo passo. O terceiro passo é atenção às datas de publicação. Muita gente não dá conta, mas a fonte tem que trazer também, principalmente nos veículos de credibilidade, a data que foi publicada. De repente pega-se uma matéria de 2011 e se coloca como se tivesse sido dito antes. Sim, pela mesma pessoa, mas num outro contexto. Qual que seria a atenção para se verificar aí as datas? Como é que a pessoa pode aferir? Talvez recortar, colar e botar de volta no Google para ver se aparece a data, porque muitas vezes não publicam com datas. Exatamente. Esse é um fenômeno que nós descobrimos que nem sempre a fake news é mentirosa. É fake mesmo, né? Ela pode ser uma notícia real, notícia velha, tirada de contexto, muito antiga e é usada hoje contra um candidato. Então nós devemos ter atenção às datas de publicação e, se for uma publicação recente, fazer o que o senhor falou. Procure essa mesma notícia em data anterior para ver se ela já foi veiculada antigamente. Sim. E aí sim ter a certeza se é uma notícia nova ou se é uma notícia requentada. É isso mesmo. No caso, para conferir, né, direto no site, né, de origem, para ver se batem as datas aí, no caso da confrontação. Agora, quando se fala em site conhecido ou de credibilidade, quando se tem um país que também lê pouco os grandes jornais para checar, aliás, os próprios jornais agora têm seções, né? Setores de checagem, né? Eu pego, por exemplo, a agência Lupa para saber se aquele candidato falou a verdade ou não. Então é importante também buscar nos próprios sites dos jornais, das agências de notícias, das TVs, das rádios, se realmente tem credibilidade. É isso, doutor? Exatamente. Hoje nós temos alguns grandes portais que têm o próprio
próprio setor selo, de checar, selinho e um setor de checagem de fatos. Se esse site checa fatos, a probabilidade da sua informação ser verídica e ser checada, muitas vezes não ser veiculada, nos traz um mínimo de segurança para acreditar naquele site. Os sites de credibilidade são sites que nós conhecemos, todos nós. Sabemos os sites que, por exemplo, são os próprios sites dos canais de TV, que têm uma grande credibilidade em seu jornal e reproduzem essa notícia pela internet. Esses sites, a gente terá o mínimo de segurança. Eles, por sinal, estão até buscando nas redes sociais e também no WhatsApp, né? Essas notícias falsas, quando batem, dando o endereço de origem, no caso, os jornalões ou as redes de TV. Ou seja, eles já estão fazendo a checagem e já colocam um carimbo, doutor. Às vezes, não é que a notícia é falsa, ela pode ser exagerada. Às vezes, os dados não batem, as estatísticas, as porcentagens. Então, é importante desconfiar desses números. Mas o último passo... interromper, é muito interessante que esses sites têm um setor de denúncia. Então, eles recebem a notícia para verificar para você. Isso é muito interessante. Pois é. E o quinto passo aqui é jamais compartilhar uma notícia que se desconfie como de origem duvidosa. Esse é o passo mais importante. É o único jeito de nós nos eximirmos de responsabilidade é não compartilhando. Tem notícia que nós vamos conseguir verificar, mas tem notícia que é impossível verificar. Então vamos ler, desconfiar de tudo que nós recebemos pela internet e nunca compartilhe em caso de dúvida para se eximir de eventual responsabilidade que já vem acontecendo no nosso judiciário. Eu queria que o senhor falasse exatamente isso, sobre as responsabilidades. As pessoas precisam ter noção que não é uma coisa simples passar uma notícia adiante, mesmo que isso venha trazer consequências, né, em termos de política, pode até custar um mandato, mas o importante é quais são as penas que uma pessoa pode ter por propagar notícia falsa se ele vier a ser pego. Né? A gente tem que saber que tem um endereço de IP, mas não há uma invisibilidade por trás desse endereço de IP. Primeira coisa é isso, o importante é falar que tudo é localizável e tudo deixa rastro na internet. No âmbito civil, nós temos a questão do dano moral. Se você compartilhou uma notícia que ofende a honra daquele outro indivíduo, que seja um candidato ou não, você tem uma responsabilidade para amanhã ressarcir esse dano. Pecuniário, você vai ter que pagar uma multa a ele para ressarcir esse dano que você pode ter causado em seu compartilhamento. No âmbito criminal, nós temos os crimes contra a honra. Muitas vezes as fake news configuram um crime de difamação, de calúnia, de injúria. Sim. E se você compartilhou essa notícia sabendo ser falsa, ou deveria ter verificado, e mesmo assim, por omissão, não compartilhou, você pode ser responsabilizado. Mas a notícia falsa em si não seria crime? Ou o conteúdo dela e a propagação e o eventual ou possível estrago, aí sim ele pode estar cometendo um crime. Porque a notícia falsa é simplesmente propagação e ele pode alegar de sua parte que não sabia. Exatamente. Essa é a questão do dolo. Nós teremos que analisar o dolo. O indivíduo que cria a notícia falsa comete crime. Se aquela notícia for difamatória, ele cria a notícia e publica, ele está cometendo crime. Mas eu dou um exemplo em palestra que se você copia essa notícia na íntegra e cola, por exemplo, em seu Facebook, você seria o primeiro a publicar aquela notícia. Você não compartilha, você está compartilhando, mas você não deu a fonte, você simplesmente copiou e colou. Ali, você pode sim estar cometendo crime de difamação. Então, este compartilhamento depende de como será feito e pode gerar uma responsabilidade criminal, sim. Isso depende também do alcance que se tem, porque hoje você tem publicações que são impulsionadas, pagas. As pessoas podem fazer chegar a qualquer parte do mundo uma notícia. A questão do impulsionamento vai gerar só o tamanho do dano que esse crime pode causar e nós temos na previsão do Código Penal aumento de pena de que quando o crime contra a honra, calúnia, difamação, injúria, se propaga pela internet, você tem 1/3 de aumento na pena quando for condenado, se condenado. Então, se você pôr uma notícia, publicar, e ela tomar uma proporção gigantesca, claro que o dano, por exemplo, na questão civil, será muito maior e este valor vai ser elevado. Doutor, para fechar nosso programa, suas considerações finais, aliás, o que o senhor tem dito aos seus alunos em palestras e o que se fala também para esse leitor de primeira viagem, esse que vai votar pela primeira vez e está bombardeado de notícias, esse que está sempre no YouTube, que está sempre no WhatsApp, que está no Instagram, o tempo todo consumindo e repassando notícias, algumas delas falsas. O que o senhor tem a dizer para ele no encerrado do nosso programa?
Bom, primeiro eu gostaria de agradecer novamente o convite, é um prazer estar aqui e falar a você, leitor, que hoje o poder das fake news está em nossas mãos. Se nós não compartilharmos a informação mentirosa, essas fake news vão perder poder na internet e não vão ter aquele impacto necessário para ela se tornar uma quase verdade. Então a grande questão é, as fake news dependem do nosso compartilhamento, muitas vezes irresponsável, que se nós tivermos atenção, conferirmos a informação, verificarmos a informação antes de compartilhar, elas podem sim, cada vez mais, ter um menor impacto na internet e nós acharmos um caminho bom da democracia numa eleição justa e sincera agora em 2018. Muito obrigado por seus esclarecimentos. Foi um prazer conversar com o senhor aqui no estúdio da TV Alesp. Obrigado, foi um prazer. Eu conversei com o advogado Luiz Augusto Filizola Durso, criminalista, presidente da Comissão Nacional de Estudos dos Cybercrimes da Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas e também integrante da Comissão de Direito Digital e Compliance da OAB São Paulo, neste Por Dentro da Política Especial. Muito obrigado por sua audiência. Até o nosso próximo encontro.